Nesse vídeo eu vou mostrar para você 5 coisas que acontecem quando decidimos entregar a nossa vida para Jesus. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações e não perder mais nenhum vídeo que eu estarei postando aqui no canal todas as terças e sextas, às 8h30 da noite. Eu creio, meu irmão, que esses vídeos vão abençoar poderosamente a sua vida e edificar a sua alma. Então não deixe de se inscrever, tá bem? Quantas vezes você já deve ter se perguntado como eu entrego a vida para Jesus? O que seria eu entregar a minha vida para o Senhor Jesus? Será que é algo bom mesmo? Será que é fácil a vida com Ele? O que é que eu tenho que fazer? O que é que acontece depois? Ou até mesmo você já foi em alguma igreja, não conseguiu se firmar totalmente, acabou deixando para lá, se afastando. Ou até mesmo você nunca foi numa igreja por medo de se tornar um religioso e por conta disso deixou toda essa coisa de se entregar para Jesus de lado e continuou seguindo a sua vida. Mas a verdade, meu irmão, entregar a vida para o Senhor Jesus é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. Porque pense um pouco comigo, sem Jesus a vida não faz sentido. Imagine, o ser humano ele nasce, cresce, estuda, trabalha muito, envelhece, morre e é esse o sentido da vida? A gente para um pouco para pensar no sentido da vida. Sem Jesus, a gente não vê sentido. O que a gente imagina lá na frente, o que a gente sabe que um dia vai acontecer é a morte. Mas Jesus veio trazer a vida. Veja lá o que é que diz em Eclesiastes 3:11. Observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Então a gente pode ver nesse versículo que desde o início, desde antes de nascermos, Deus colocou dentro de nós o desejo de viver com Ele eternamente. Só que a gente sabe que desde o início, lá em Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. A desobediência a Deus começou lá no princípio, no Jardim do Éden, onde deveria ser um lugar de paz, um lugar de comunhão com Deus, um lugar de obediência do homem para com o seu Criador. Lá em Romanos, capítulo 5, 12, 19, explica um pouco toda essa questão do pecado, o que Deus fez para poder tirar esse pecado da humanidade. Diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, que foi quando as leis se instituíram, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a todos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem
recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Nesse versículo ele é um tanto extenso e aqui, meu irmão, mostra que o pecado ele chegou na humanidade através de um só homem, Adão. Mas eu queria que a gente pudesse atentar para a magnitude daquilo que Deus fez para reverter essa situação. Deus não nos colocou neste mundo para morrer. Ele nos trouxe até aqui para sermos semelhantes a Ele. Por meio de um só homem, podemos ter acesso à vida eterna com Deus novamente. Algo que teríamos se Adão e Eva não tivessem falhado lá atrás. Então a gente pode ver, meu irmão, a magnitude do plano de salvação de Deus, que foi projetado desde o início. Desde o início, Deus colocou como plano de salvação seu Filho Jesus para se sacrificar por nós na cruz e nos limpar, purificar a nossa alma de todo pecado. Logo me veio à mente tantas situações que a gente passa na vida. Situações de medo, de insegurança, pessoas com depressão, pessoas com medo do amanhã, pessoas atribuladas por conta das suas áreas da vida, como a profissional, a saúde e tudo mais. E quando eu li esse versículo, eu pensei, poxa, Deus, olha o que é que Deus pode fazer. Olha o quão Ele é grandioso, olha o quão Ele é poderoso, soberano, meus irmãos. A gente tem que atentar para a soberania de Deus. Ele está assentado no trono, mas para aqueles que o buscam, ele está aqui ao nosso lado, quando a gente o busca, quando a gente se rende a Ele 100%, quando a gente se decide sermos pessoas sinceras para com Ele. Nesse mundo há aflições, mas o que é que Jesus diz? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente vê o plano de salvação, olha o que é que Ele fez para nos salvar, a gente começa a confiar nele, a gente começa a querer ter uma vida com ele. Quando isso acontece, decidimos entregar a nossa vida para Jesus. E a primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo nos convence. Lá em João 16, versículo 7 ao 11, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, o Espírito Santo, meu irmão, por mais que ele atue nesse momento fora de nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence de que longe de Cristo estamos em pecado. Então a gente reconhece, não, estou morto nesse momento. Longe de Jesus, eu estou condenada ao tormento eterno, ao inferno. O Espírito Santo traz esse entendimento. E isso é o ponto decisivo. Esse é o momento da pessoa cair em si e tomar a decisão de se entregar para o Senhor Jesus. Se você está nesse momento, ou se você ainda não chegou nesse momento, mas eu creio em nome do Senhor Jesus vai chegar, o Espírito Santo convencerá você. Não precisará de ninguém chegar para você e diga, você tem que se entregar para Jesus. É claro que em muitos momentos da vida do ser humano, Deus envia os seus servos para trazer o entendimento a eles. Por meio de mensagens, por meio de um vídeo, por meio de familiares,
por meio de cultos na igreja, para que possa partir para a segunda coisa que acontece quando a gente de fato quer se entregar para Jesus, que é o arrependimento. O que é arrepender-se? É a gente tomar uma atitude diferente daquilo que a gente vinha fazendo. É a gente chegar num ponto, perceber que aquilo que a gente fez foi errado, foi um pecado, e por mais que a nossa carne queira continuar naquilo, usando a nossa inteligência, a gente sabe, o Espírito Santo nos convence de que se a gente continuar daquele jeito, a gente vai morrer. Então a gente recua. O arrependimento é a gente não fazer, mas tomar uma decisão de buscar não pecar mais, porque precisamos de força para isso. Quando ainda estamos no início, quando a gente já tem uma vida com Deus, as tentações vêm, mas a gente tem que ficar firme com a ajuda do Espírito Santo. Um versículo que fala sobre o arrependimento é lá em Atos 3,19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Os tempos de refrigério da alma, meus irmãos. Os tempos em que a alma estará satisfeita, estará em plenitude com o nosso Senhor Jesus. Isso é vida. Vida com abundância. Jesus veio para nos dar o acesso novamente a Deus. No pecado de Adão foi colocado um véu entre nós e o Altíssimo, mas Jesus, em todo o seu poder e grande glória, naquela cruz se sacrificou por nós, para arrancar, para rasgar esse véu de cima a baixo, para que possamos ter acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai, e Ele poder nos revigorar, Ele poder nos preencher de fato e de verdade, porque Ele é o sentido da nossa vida. O que acontece de tomarmos essa decisão? O Espírito Santo nos convence de mais uma coisa: o batismo nas águas. O batismo nas águas, lá em Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. O batismo nas águas, ele representa a morte, o sepultamento da velha criatura. Quando a gente toma de fato a decisão de nos entregarmos para o Senhor Jesus 100%, o Espírito Santo vem e fala conosco. Ele nos convence de que precisamos nos batizar nas águas. Isso é um ponto essencial, porque isso representa publicamente que estamos escolhendo a vida através do Senhor Jesus e deixando a morte pelo pecado do mundo para trás. Lá nas águas deixamos, ou seja, não estamos mais presos ao pecado, não somos mais escravos de Satanás. O sangue do Senhor Jesus nos libertou e temos acesso a uma nova vida, e temos a oportunidade nas nossas mãos de termos vida eterna. O mais importante é que ninguém precisa chegar para você e dizer que você precisa se batizar, porque, como eu disse no início, o Espírito Santo vai convencer você. Então, não fique acanhado se alguém da igreja, se você está congregando numa igreja inicialmente, e alguém chegar para você e dizer: você tem que se batizar. A igreja deve informar o que está na palavra de Deus, tem que dizer a verdade, mas o querer e o efetuar dessa decisão tem que vir de você, tem que vir de nós. No meu batismo foi assim. Eu já havia me batizado antes, só que eu não tinha me entregado de fato para Jesus. Isso deve acontecer com muitos. Então, quando eu finalmente conheci Jesus, o Espírito Santo trouxe até mim o desejo de me batizar de novo e de fato viver para Cristo. E a partir disso, a quarta coisa que acontece quando a gente de fato quer se entregar para Jesus é o batismo com o Espírito Santo, que é o mais importante de todos. Quando o Espírito Santo vem sobre nós,
é algo que, se eu tentar explicar para você aqui, você não vai entender 100%, porque você só vai entender quando acontecer. Se aconteceu, glória a Deus, você sabe como é. Então, lá em Atos 2:38 diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom de Deus. É Ele quem nos envia. É o Espírito de Deus, a inteligência, a sabedoria de Deus. É tudo aquilo que a gente precisa para estarmos aqui enquanto o Senhor Jesus não chega para nos buscar, cumprindo com a obra de Deus, fazendo a vontade do Pai, que muitas vezes não é fácil, porque é uma renúncia da nossa vontade pela vontade dele. Mas o Espírito Santo nos dá força, nos dá ânimo. Com o Espírito Santo não há depressão. Com o Espírito Santo a angústia às vezes vem, porque a gente pode ver isso em muitos heróis da fé na Bíblia. A gente pode ver isso com Davi. Até mesmo o próprio Senhor Jesus teve um momento de angústia lá no jardim do Getsêmani, onde ali ele estava se preparando para se entregar na cruz por nós. É tanto que ele disse: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ou seja, uma renúncia. E por quê? Porque ele era 100% humano enquanto estava aqui. Então ele sentia tudo que a gente sente. E naquele momento a angústia pairou sobre ele, mas ela não permaneceu, ela não venceu por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá a força para a gente vencer, para a gente conquistar a nossa vitória de salvação. E a partir disso, a quinta coisa que acontece quando a gente se entrega para o Senhor Jesus, começa a ter zelo pela nossa alma, até o arrebatamento da igreja ou até a nossa morte carnal. Em Efésios 4:30 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, quando a gente recebe o Senhor Jesus na nossa vida, meus irmãos, começa uma batalha espiritual. Na verdade, até antes da gente receber, uma batalha espiritual já é travada entre os servos de Deus e os servos do diabo. Porque o diabo tenta nos distanciar de Deus. O quanto ele puder distanciar, ele vai fazer. O quanto ele puder distrair o ser humano para que este não se achegue a Deus, não chegue nem perto de Deus, ele vai fazer. Vivemos uma batalha espiritual diariamente, meus irmãos. Se você crê, se você não crê, a questão é que acontece, essa é a verdade. Quando a gente toma a decisão por Jesus, o diabo não tem mais poder sobre nós, porque está escrito na palavra de Deus que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas, contudo, a palavra de Deus também diz que ele anda como um leão ao nosso derredor, só esperando o momento para nos tragar. Ele espera uma brecha, porque somos falhos, somos seres humanos, então a gente tem que estar vigiando o tempo todo. E muitas vezes o diabo se utiliza de alguma coisa, do mundo, lança pensamentos, pecaminosos, corrompidos, de dúvida, é o que mais ele tenta lançar contra nós. Então, para que a gente fique firme e esse desejo entra dentro da gente cuidar da nossa alma acima de tudo. É por isso que quando você vê que uma pessoa se entregou para Jesus e passa um tempo e ela começa a deixar coisas que antes ela fazia, ela começa a ficar mais solitária, porque ela começa a se voltar mais para as coisas de Deus. Ela não fala mais certas coisas que antes falava. O pensamento dela muda. Você percebe uma diferença depois que ela tomou essa atitude, depois que ela se entregou para o Senhor Jesus de fato. Ou seja, esses são os frutos do Espírito Santo. Passagens na Bíblia que falam dos frutos. Se você quiser que eu fale sobre os frutos do Espírito Santo, quais são eles, o que é que eles mudam na nossa vida, o que é que eles fazem na nossa vida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de trazer para vocês sobre os frutos do Espírito Santo. Há uma mudança aparente na vida da pessoa. O Espírito Santo traz essa mudança.
Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verdadeiro sentido da vida. E qual é o sentido? A gente passar por essa vida e continuar vivendo na próxima, ao lado do nosso Deus, ao lado do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Eu espero que você tenha chegado até o fim. Para que Deus abençoe a sua vida. E por conta disso, deixe aqui nos comentários se você está precisando de oração em alguma área na sua vida. Eu vou gostar muito de orar por você, entrar em contato com você e orar por você. Então não deixe de interagir comigo aqui nos comentários. Eu creio que Deus ele tem coisas gloriosas para fazer na nossa vida, meus irmãos. E a cada dia uma nova oportunidade da gente se voltar cada vez mais para Ele. Então não desperdice essas oportunidades, amém? Eu posso ajudar você em alguma coisa. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.